Ui. Desculpa. Eu vou começar esse vídeo com uma informação que pode ser bem difícil de digerir para alguns, mas eu prometo que vai ser rápido, vai ser como arrancar um band-aid. A data exata do aniversário de Jesus Cristo é, até hoje, desconhecida, ou seja, é bem improvável que ele tenha nascido no 25 de dezembro. Por favor, não feche o vídeo, eu juro que eu posso explicar. O aniversário de Jesus Cristo passou a ser celebrado no dia 25 de dezembro em Roma no ano 330 e a partir daí essa crença se espalhou por todas as partes. Mas por que 25 de dezembro? Até onde se sabe, no dia 25 de dezembro era celebrado em Roma um importante festival da antiga religião do Deus Sol. E assim como outros festivais considerados pagãos, como a Saturnália, a Lupercalia ou até mesmo o Samhain, que era o Ano Novo Celta, esse também foi abafado pela Igreja Católica e essa data utilizada por ela para alguma outra celebração pertinente à Igreja para que esses feriados pagãos fossem completamente esquecidos. O feriado celebrado em Roma no dia 25 era o Dies Natalis Solis Invicti, ou Natalis Solis Invictus. Ele celebrava simbolicamente o aniversário do Deus Sol e era possivelmente parte de uma das celebrações do solstício de inverno. A ideia é que esse festival fora substituído pelo aniversário de Cristo numa tentativa de que ele caísse no esquecimento começou a surgir entre os séculos 17 e 18, embora não haja registros consistentes sobre o festival. Mas de onde veio essa crença do Deus Sol, já que ele não figura entre os tradicionais deuses romanos? A grande questão é que Roma expandiu muito seus domínios e, claro, chegou a lugares longínquos e de culturas completamente diferentes do que se tinham em Roma. E claro que, nesse caso, é impossível que não haja interação cultural, interação política ou religiosa. E foi o que aconteceu. Inicialmente, quando Roma foi fundada, cultuavam-se os ancestrais, os espíritos ancestrais que ajudavam e orientavam as pessoas. Logo depois, com a interação com os gregos, começou o culto aos deuses gregos, claro, com os nomes trocados, e o comportamento deles também chegava a mudar de acordo com o cenário político e social da época. Os romanos também cultuaram deuses egípcios, etruscos e esse deus sírio. Durante seu curto reinado, de 218 a 222, o imperador Heliogábalo, que fora o sumo sacerdote hereditário no Templo do Sol para o deus sírio Elagabal, tentou substituir a religião de Roma pela do deus que ele cultuava. E não foi o primeiro imperador a se considerar divino, mas sua extrema dedicação à sua religião contribuiria para sua morte. Após ser assassinado, seu sucessor Alexandre Severo devolveu Júpiter à sua antiga glória, mas o deus Sol sírio foi reintroduzido na religião romana pelo imperador Aureliano em 274 e recebeu nova identidade. Ele fora primeiro chamado de Sol Indígenes e depois de Sol Invictus. Dias antes do Dies Natalis Solis Invicti comemorava-se a Saturnália, celebrando Saturno, deus grego-romano ligado à agricultura e pai do deus Júpiter. As festividades duravam de 17 a 23 de dezembro. Em 25 de dezembro, as festividades eram sediadas no Circo Máximo de Roma e em outros circos pelo Império, onde aconteciam corridas de quadriga, o veículo protegido pelo deus Sol, e corridas de biga, protegida pela deusa Luna ou Lua. O Circo Máximo ainda abrigava um templo para o Sol e um templo para a Lua. Circos romanos pelo Império mantinham estátuas dos deuses. O deus simbolizava a vitória, já que derrotava a escuridão e ressurgia todas as manhãs. Ao longo das festividades, por volta de 36 corridas eram disputadas no Circo Máximo. E por que acabou sendo necessário que uma data para o nascimento de Jesus fosse estipulada? Essa questão surgiu apenas quando as cronologias do cristianismo começaram a ser escritas. Havia na época uma questão complicada. Não havia apenas o embate pagãos versus cristãos, havia também embates cristãos versus cristãos. O que acontece é que a religião católica não era aquela religião bem estruturada que se tinha na Idade Média. Existiam várias seitas cristãs, cada uma, claro, cultuando Jesus Cristo, mas entre elas eram muitas as diferenças sobre os mais diversos temas. Os primeiros cristãos, que viveram por volta de 245, se recusavam a celebrar aniversários
por essa ser uma prática tipicamente pagã. Além disso, muitas discussões eram travadas acerca das naturezas de Cristo, a humana e a divina, já que algumas seitas, como a dos basilidianos, acreditava que a data era irrelevante, já que seu corpo era apenas um abrigo temporário de sua forma divina. Já os maniqueístas da época acreditavam que ele havia apenas se materializado na Terra sem precisar de uma mãe para vir a esse mundo. Então não havia motivos para celebrar o aniversário. Por conta dessas questões doutrinárias, tornou-se importante para a Igreja de Roma registrar o aniversário, e várias opções surgiram sem muito critério, como 28 de março, 2 de abril, 19 de abril, 20 de maio e 17 de novembro. O que não se sabe até hoje é se o dia 25 de dezembro foi utilizado por causa do Natalis Solis Invictus ou apesar dele. Apesar dessa data ter sido definida, algumas igrejas da época continuaram celebrando a Epifania no dia 6 de janeiro, que é uma data exclusivamente ligada à forma divina de Jesus. Tá, mas se então Jesus não nasceu 25 de dezembro, quer dizer que não dá mais para comemorar o Natal? Eu acho que é muito mais uma questão de fé do que de fatos ou de história ou de arqueologia. Se você é uma pessoa que gosta, que se sente feliz nessa data, que gosta de reunir as pessoas, de dar presente, de comemorar, nada mais justo. Acho que nada melhor do que arranjar um pretexto para você encontrar quem você gosta, seja lá qual ele for. Agora, se você acha essa data uma hipocrisia, não gosta, se sente forçado a ir nos lugares, encontrar pessoas que não quer ver e ainda por cima gastar dinheiro com presentes para quem você não gosta, aí tá na hora de rever seus conceitos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou,